Salmo de número 27. Antes da gente ler, olha só. Esse salmo, vocês sabem, e ele também está exposto aí, é um salmo de Davi. Quando Davi escreve esse salmo, Davi não estava sentado no trono de Israel, Davi não estava em Jerusalém, Davi estava sendo perseguido por Saul. Nesse momento, Davi estava sendo perseguido por Saul. Aí olha o que Davi diz no verso 4 do Salmo 27. Uma coisa eu desejei, ou uma coisa peço ao Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Outras versões, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O quanto é relevante o fato de que, quando Davi escreve esse salmo, ele está sendo perseguido. Porque Davi poderia pedir qualquer coisa. Davi poderia pedir a morte de Saul. Davi poderia pedir que Saul o esquecesse. Qualquer coisa Davi poderia pedir, mas ao invés de pedir qualquer outra coisa sobre a sua vida, ele diz: eu peço uma coisa e eu a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na sua casa. Todos os dias eu possa estar na casa do Senhor. Nós vivemos num momento onde a igreja, vamos dizer assim, aqueles que sobraram, eles lutam pela ortodoxia perfeita, que é a prática correta das coisas. E esses dias a gente estava no lugar e o pessoal falando: não, porque nós não somos da teologia da prosperidade, nós não somos antropocentristas, sabe? Não colocamos o homem no centro, a nossa ministração é teocêntrica e tal, e tal, e tal, e tal. E pessoas que liam muito, sabe? E aquela coisa, aquele aparato de conhecimento e tal. E qual é o meu receio? O meu receio é que não existe pecado grande ou pequeno. O problema é que o indivíduo que está na teologia da prosperidade, ele está com a ortodoxia errada. E o problema da igreja hoje é que ela tem a prática correta, mas ela não tem a ortopraxia correta. Isso é, a prática da teologia correta. A gente bate no peito e diz: eu não sou da teologia da prosperidade. Mas dentro da sua teologia, o quanto você pratica? 6 por meia dúzia. Enquanto eles praticam, alguns deles, totalmente enganados, praticam a teologia errada, nós que temos a teologia correta, não a praticamos. O Francis Chan, ele fala uma coisa interessante. Ele conta uma história que um certo pai, eu acho que você já ouviu essa história, um certo pai permitiu que o seu filho convidasse os coleguinhas para dormir, fazer a noite do pijama, né? E os meninos estão lá no quarto brincando e tal, e ele lá na sala. Aí ele vai lá, ouve o barulho, os meninos bagunçando. Chega lá, o quarto está todo bagunçado. Ele diz: filho, ele fala com o filho dele: filho, ajunta os amiguinhos aí e arrume o quarto. Ok? Ok, pai. Ele vira as costas, minutos depois ele ouve uma música. Começa a ouvir barulho de música. Volta lá no quarto, abre a porta, os meninos estão cantando e o quarto todo bagunçado. Filho, o que está acontecendo? Eu não falei para você arrumar o quarto? Papai, nós estamos fazendo músicas sobre como arrumar o quarto. Ele vira as costas, volta para a sala, já não ouve mais o barulho de nada. Quando ele volta, eles estão em silêncio. O quarto bagunçado e eles escrevendo. Filho, o que vocês estão fazendo? Nós estamos escrevendo sermões sobre como arrumar o quarto. Isso é o retrato perfeito da igreja dos nossos dias. Nós cantamos, nós ministramos, pregamos
sobre o que é a coisa certa, mas qual é a distância que estamos da prática das coisas corretas. Deus está olhando para nós e dizendo: olha, o que eu tinha para fazer eu fiz, agora é com vocês. E olha, irmãos, não se engane. Não se engane. Deus, ele não tem pressa de fazer as coisas. Contudo, se uma geração não responder a Ele, você sabe o que Ele faz? Ele vai para a próxima geração. Quando Eli cai e se afasta dos caminhos do Senhor, eu pergunto para você, Deus não poderia levantar um homem com a mesma idade de Eli e tomar o sacerdócio? Ou pelo menos da idade dos filhos, Ofni e Finéias, que eram jovens? Mas Deus fez isso? Não. Olha para mim aqui, ó. Deus esperou uma mulher engravidar, passar todo o período de gestação, ganhar o bebê, desmamar a criança, mandá-lo ficar com Eli. Depois de uma certa idade, Deus levanta Samuel. Deus não tem pressa. Se uma geração não ouvi-lo, se uma geração não der resposta ao que Deus está fazendo, se uma geração não compreender o que Deus está fazendo, ele vai para a próxima geração. Quando a gente fala de missões, uma coisa que precisa ficar bem claro na nossa cabeça é que Deus, nesse exato momento, está lá na Somália, fazendo alguma coisa. E como é que deve ser a nossa oração? A primeira oração que a gente deve fazer é essa: Deus, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está fazendo aí na Somália? Aí Ele vai te dizer o que Ele está fazendo. E com o que Ele está fazendo, você dá prosseguimento à sua oração. Seja pelo Evangelho eterno, fator Melquisedeque, chame você como quiser. Seja como for, Deus está trabalhando. Deus está fazendo, Deus está trabalhando na sua comunidade hoje, Deus está trabalhando aqui em Sobradinho, no Brasil, nas nações, nos lugares, nas tribos mais inóspitas do mundo. Deus está lá, Ele está trabalhando, Ele não para. O que Ele espera, na verdade, é que alguém se interesse pelo que Ele está fazendo. É que alguém se interesse, e é nesse ponto que eu quero chegar. Alguém se interesse pelo que Ele está fazendo. Por quê? Porque todos nós temos dois testemunhos. O primeiro testemunho que você tem é aquele testemunho quando você se converteu ao Senhor. Quando Cristo alcançou a sua vida, quando o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e você se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus como seu único Salvador. Naquele momento, você nasceu de novo. Aquele momento, Cristo te trouxe para perto dele. É o seu primeiro testemunho. Mas existe um segundo testemunho. Tão importante quanto o primeiro. E na verdade, no aspecto de testemunho para as nações, o segundo, nos nossos dias, tornou-se mais relevante. É como se fosse um nível maior. Qual seria esse testemunho? Antes de falar que testemunho é esse, se nós passarmos 1 hora na frente da televisão, 1 hora sentados à frente da televisão, nós só vamos ver uma única coisa. Aliás, você pode passar 2, 3, você pode passar 10 horas na frente da televisão. Você só vai ver a proposta da televisão é uma só. Dizer para você que você ainda não tem aquela roupa, não tem aquele carro, ainda não fez aquela viagem e nem mora naquela casa. A proposta da televisão é trazer em nós um sentimento de eu quero isso, ainda não tenho isso, eu não possuo isso. É como se eu fosse algo vazio. E não importa se você comprar amanhã, porque depois de amanhã terá um outro melhor do que aquele que você comprou. Então o segundo testemunho é conseguir, numa geração tão consumista, tão apegada e atrelada às coisas, ser completamente saciado por Cristo.
As pessoas olhar para você e dizer, cara, te falta alguma coisa? Não me falta nada. Sabe? Cadê o Mauro? Está na salinha? Sabe, irmãos, muitas vezes a gente costuma brincar com isso. Está gravando? É bom que o chefe assiste depois, né? O culto mais difícil de você ministrar louvor, ministrar palavra, é esse. Porque nesse culto aqui, as pessoas vêm, sabe, de uma semana onde a maioria delas, viveu para elas. E quando elas chegam aqui, elas querem a ortodoxia perfeita. Mas, na segunda-feira, não existe a prática da teologia do ensino perfeito. E às vezes você fala e você briga, aquela coisa toda. E... Meu irmão, tem uns que não dá não, cara. Não adianta não, deixa para lá. Continua, segue o fluxo. Porque tem pessoas que estão tão apegadas a este mundo, tão voltadas às coisas deste mundo, tão interessadas com as coisas deste mundo, que elas não vão deixar para trás isso. Ele citou aquele texto que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Isso é uma realidade, irmãos. Não, o pior é que isso não é uma realidade só lá fora. Lá fora o amor já não existe há muito, nunca existiu. Não existe amor lá fora. Quando você fala que o mundo, que o amor se esfriaria, é o nosso amor, é o amor da igreja. Lá não existe amor. Lá não existe um amor, como 1 Coríntios 13, sem pedir nada em troca. Lá existe barganha. Aqui ainda existe amor. E quando ele disse que se esfriaria, seria aqui. Mas por que se esfriaria? Porque a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos, simplesmente não estariam satisfeitos em Deus. Você conhece alguém que trabalha o mês inteiro para pagar um celular? Um celular? E quando você fala de oferta, o cara até treme na cadeira? É assim. Qual é a prioridade? É missões, ou eu trocar o meu carro, ou eu trocar isso, ou eu comprar aquilo outro? Ah, pastor, essa mensagem ela é muito radical. Irmãos, se nós, pelo nosso testemunho, de sermos saciados por Cristo, não conseguimos tocar as nações, nada mais vai fazer isso. Se não for pelo um testemunho em que Cristo é suficiente para mim, nada mais, não existe estratégia no mundo ou fora dele que vá convencer a pessoa. Porque imagine o ímpio olhando para nós e falar, cara, está te faltando alguma coisa? Não, eu sou completamente satisfeito em Deus. Se tem uma coisa que abala as estruturas de uma sociedade como a nossa, é alguém completamente satisfeito em Deus. E Deus está olhando para nós, Deus está olhando para essa geração e dizendo para ela, satisfaça-se em mim. Venha se satisfazer em mim. Esse é o seu testemunho. É isso que nós precisamos deixar. É isso que nós precisamos gritar bem alto para que as pessoas ouçam. As nossas canções são lindas, mas se as nossas canções não forem fruto de uma prática, então são só canções. É como o sino que retine. Tem que ter a prática. Tem que experimentar. Eu não sei se você já passou por essa experiência, de você virar para o seu filho e falar assim, filho, come isso daqui. Pai, eu não gosto. Ele nunca comeu, mas ele disse que não gosta. Alguém já passou por isso? Algum pai aqui? Não gosto, pai. Mas você não comeu. E é uma luta para você convencer o menino de que ele precisa experimentar. Há uma voz profética no Brasil dizendo para nós, precisamos experimentar. Precisamos experimentar. Precisamos experimentar que Deus é real.
que que realmente Ele é real, que é possível ter um relacionamento pessoal com Ele. E quando se fala de relacionamento pessoal com Deus, irmãos, pastor, você vai falar de oração, isso aí eu já sei, que tem que ir para o quarto, que tem que ter vida de oração, todos nós sabemos disso. Irmãos, não houve nenhuma outra geração que ouviu tanto falar sobre isso como a nossa geração. E sabe qual é o problema? É que nós seremos cobrados na mesma proporção. Ele vai virar para nós e vai falar: rapaz, mas você ouviu isso, hein? Quantas vezes eu te falei que era para você ir para o quarto? E sabe qual era a sua reação? Eu sei disso, mas não foi. Irmãos, Davi poderia ter pedido qualquer coisa para Deus, mas Davi entendeu algo que nós precisamos entender: é que uma coisa só é necessária. Uma coisa só basta. E o restante das coisas, elas ficam ao redor disso. Uma coisa só é necessária, que você o busque todos os dias. E quando nós buscarmos todos os dias, as coisas, olha para mim, as coisas desse mundo, elas vão começar, sabe, a perder o valor. A perder o valor, cada vez mais elas vão perdendo o valor. Meu irmão, não adianta você viver 70 anos, 80 anos com o melhor dessa terra e uma eternidade inteira longe de Jesus. Nenhum prazer é suficiente para se comparar com a eternidade toda com Ele. Nenhum prazer que você sinta agora, nenhuma sensação gostosa, boa, prazerosa vai se comparar à eternidade com Ele. Só que isso não é valoroso para a maioria dos cristãos, não há valor nisso. Não há valor nisso. Nós precisamos encontrar o valor do que é eterno. Salomão, escrevendo o seu livro de Provérbios, no provérbio de número 4, ele diz: devemos procurar a sabedoria como alguém procura ouro. Como é que alguém procura ouro, pessoal? Se não é cavando, dia após dia, e muitas vezes cavou, teve um esforço de um dia inteiro, o que ele achou? Nada, mas no outro dia ele está lá cavando de novo. E no outro dia ele cava de novo, porque ele quer, ele está obstinado em encontrar aquilo. Deus está olhando para nós e procurando em nós pessoas que realmente decidiram no mais profundo do seu coração buscá-lo, independente de qualquer outra coisa. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 7 sobre os dois fundamentos, você sabe o quanto era difícil encontrar aquela rocha para se construir uma casa? Você acha que aquela rocha era uma rocha que era removida de qualquer lugar? Aquela rocha era cavado para encontrar aquela rocha. Era difícil, não é fácil, nunca foi fácil, nunca foi de graça, nunca foi de graça. Espera aí, pastor, a graça, ela é de graça. Deixa eu te falar para quem é a graça. A graça não é para quem peca, a graça é para quem se arrepende. Você pode pecar. Se eu pecar 10 vezes, Deus vai me perdoar 10 vezes. Não. Se você pecar 10 vezes e se arrepender 10 vezes, Ele te perdoa 10 vezes. A graça se manifesta ao coração arrependido, se esforçando em largar o pecado, se esforçando em largar as coisas deste mundo. Por quê? Porque ele entendeu que uma coisa só é necessária. Se um homem sofrendo profunda perseguição do calibre de Davi fez essa oração, por que eu e você temos outra oração para fazer? Se um homem que viveu um nível de relacionamento com Deus como Davi fez uma oração como essa, você tem uma oração melhor do que essa? Jesus expressou a mesma coisa quando disse para Marta: Marta, uma coisa só é necessária.
Maria está aqui, ela escolheu a melhor parte. Às vezes não estamos como Marta, tentando servir o Senhor, estamos como outra pessoa, na verdade, tentando viver a vida, fazer as coisas acontecerem na nossa própria vida. Eu estou aqui para dizer para você, meu irmão, que uma coisa só é necessária, que uma coisa só importa, que você busque Ele todos os dias. Eu fiquei feliz demais quando vocês começaram a entrar no processo de oração e a galera postando no grupo. Eu achei bacana demais aquilo, pessoal. Bom demais. Aí o pessoal, a gente vai nas igrejas e fala assim: não, mas vocês da MCM, vocês são crente demais, está doido? Vocês oram 24 horas, vocês atravessam a parede, vocês são cheios de Deus demais. Ô, irmãos, pensa. Cada um de nós tem em torno de 3 a 4 horas para orar. Só que essa não é a minha oração, o meu tempo de oração. Essas 3, 4 horas nós entendemos como, eu já fui militar, é o meu quarto de hora na minha guarnição. Eu vou lá, entro e faço as minhas 3, 4 horas orando pelo Brasil, como vocês aqui orando pelas nações e tal. Eu tiro um outro horário lá na minha casa para orar. Uma vez o pastor Jonatas, muito tempo atrás, ele me ensinou isso. Nós ainda morávamos aqui em Brasília. Ele disse para nós assim, eu quero terminar com isso. Ele disse para nós assim, olha, ele contou a história de um homem, agora não lembro o nome do homem. Ele disse que esse homem fez um compromisso com Deus, de que o sol não nasceria sem que antes ele estivesse de joelhos dobrados em oração. Hã? Isso. Missionário no interior da China, né? Como é que é o nome dele? Hudson Taylor? Isso. E aquela palavra entrou no meu coração, irmãos. E hoje, o meu momento de oração é 5 horas da manhã. Não é às 3 horas da tenda, da MCM. Nada disso, irmão. Nada disso. Aquilo ali é outra coisa. Aquilo ali a gente está orando pelas nações, pelo Brasil. Sabe, é aquele momento em que você começou, estabeleceu e não negocia ele. Não negocia. O cansaço vem mesmo. Olha, eu vou ser sincero com você, já teve dia que eu levantei e fiquei sentado no sofá. Falei, Senhor, não tem nada para dizer. Eu estou cansado e com sono, mas eu vou ficar aqui. Já teve dia que eu cheguei lá, dobrei o joelho e dormi. Sendo muito sincero com vocês. Já teve dia que eu fui lá, orei, marchei dentro de casa e tal. Senhor, eu creio que o Senhor está me fortalecendo e tal. E no outro dia eu cheguei lá meio borocochô. Mas eu não posso abrir mão daquele lugar. Eu não posso abrir mão. Por quê? Porque eu fui convencido pelo Espírito Santo que uma coisa só é necessária. Que você possa sair daqui nessa noite. Eu não sei se você perdeu o seu altar de intimidade com Deus. Se você perdeu, restaure ele. Se ele está de pé, glória a Deus. Olha, não negocia ele. Continua, permanece. Permanece. E estando lá, peça a Deus. Peça a Deus que você consiga testemunhar esse segundo testemunho. Deus é suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada. Vamos ficar de pé?